temos aqui um diagrama de Venn, né? Que a gente já tem o costume de trabalhar. E a gente quer saber das opções aqui abaixo, qual a opção que representa essa região sombreada aqui, que é essa aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, ó. Tá? Intuitivamente, pessoal, a gente já pode imaginar aqui. Primeiro, vamos detalhar esse diagrama de Venn, como que ele funciona aqui. Nós temos três conjuntos, né? O círculo aqui representa o conjunto A, o retângulo representa o conjunto B, esse retângulo aqui representa o conjunto B, e esse triângulo aqui representa o nosso conjunto C, né? Qual que é a relação existente entre eles? Olha, nós temos aqui essa parte que é a interseção entre o conjunto C e o conjunto A. Nós temos aqui essa parte que é a interseção entre o conjunto C, o conjunto B e o conjunto A. E nós temos essa região que está sombreada aqui, que é apenas a interseção entre o conjunto A e o conjunto B. Olha, né? Todos os elementos que estão nessa região aqui pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, mas não pertencem ao conjunto C. Observa bem, pessoal. Observem bem, só de falar a gente já consegue, só de observar, né? Enquanto eu estava aqui observando o desenho, eu estava falando o que eram essas relações. Só de observar eu já consigo imaginar que essa situação, que essa região aqui é a interseção apenas do conjunto A com o conjunto B. Certo? Mas a interseção do conjunto A com o conjunto B é mais do que isso, professor. Sim, a interseção do conjunto A com o conjunto B é isso aqui tudo, ó. Porém, esse pedacinho que não está pintado, ele faz parte também da interseção com o conjunto C. Né? Então, eu poderia vir aqui e já olhar a minha opção. Olha só que interessante, olha. Se eu pegar a interseção do conjunto A com o conjunto B e retirar todos os elementos que também estão em C, eu vou ter essa região rachurada aqui. Pronto. Intuitivamente, eu já posso vir e marcar a minha letra D. Perfeito? Então, é mais uma questão visual, mais uma questão de interpretação do desenho do que, sinceramente, assim, algo de cálculo, né? É mais uma interpretação, beleza? Pessoal, essa questão é tranquila? Alguma dúvida? Não, professor. Tá bem tranquila, né? Boa. Perfeito. Essa foi de boa, essa foi de boa. Que bom, que bom. Então vamos lá para a questão 3. Questão 3 eu vou trabalhar um pouquinho de conceito com vocês. Ela foi colocada aqui especialmente para que a gente trabalhasse um pouquinho de conceito de uma forma mais prática, tá bom? Ó, sabendo-se que A tem 6 elementos, quantos são os possíveis subconjuntos do conjunto A? A gente viu na aula passada, deixa eu colocar aqui como plano de fundo, a gente viu na aula passada que dois conjuntos têm a relação de ser um ser subconjunto do outro se todo elemento que pertence ao primeiro também pertencer ao segundo. Ou seja, parece uma relação de fagocitação mesmo, parece que um conjunto fagocitou o outro, né? Incluiu o outro. E aí a gente diz que, nesse caso desse diagrama de Venn, que o A está contido em B, tá? Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho um conjunto, eu posso ter outros conjuntos que estão incluídos dentro dele, que são subconjuntos dele. Como que a gente pode observar isso? Vamos ver na prática. Eu vou criar um conjunto aqui, tá? O nosso conjunto D, cria um conjunto D, e dentro desse conjunto D, eu vou colocar 3 elementos, tá? A letra A, a letra B
e a letra C. Perfeito? Agora vamos pensar nos possíveis subconjuntos desse conjunto A, tá? Desse conjunto D, desculpa. Desse conjunto D. Bom, primeiramente, eu tenho que falar com vocês de uma consequência imediata daquela definição, que é a primeira consequência imediata. É que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Por que que isso acontece? Isso acontece porque, na verdade, a teoria dos conjuntos ela é baseada numa estrutura matemática chamada álgebra de Boyle, tá? Que a gente não vai estudar isso no ensino médio. Provavelmente vocês vão ver um pouquinho disso dentro do curso de vocês, se vocês forem progredir um pouquinho mais, mas é porque a definição é uma regra de produção, né? Se o conjunto vazio não fosse subconjunto de qualquer outro conjunto, essa álgebra não estaria correta, tá? Então, hoje nós vamos aceitar isso aqui como um axioma. O que que significa isso? É algo que não precisa ser provado, tá? Então, vamos levar no coração da gente. Olha, todo conjunto tem pelo menos um subconjunto, que é qual? Que é o conjunto vazio. Perfeito? Segunda consequência imediata, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, olha, essas duas consequências imediatas da definição de conjunto, da definição de subconjunto, da relação de inclusão, elas vêm para facilitar a vida da gente. Toda vez que eu quiser saber os possíveis subconjuntos de um conjunto D qualquer, eu já sei dois de cara, eu não preciso nem de pensar. Eu já sei que o conjunto vazio e o próprio conjunto vão ser subconjuntos, né? Então, vamos pensar nos possíveis subconjuntos do conjunto D. Já temos dois aqui, ó. Já temos que o conjunto vazio é um subconjunto, cadê? Opa. Eu tinha esse símbolozinho do conjunto vazio aqui. Esse símbolo... Ah, aqui, achei. Então, conjunto vazio. E eu tenho aqui, olha, o conjunto, o próprio conjunto. A, B, C. Será que tem mais algum conjunto no universo inteiro de conjuntos cujo os elementos dele também pertençam ao D? Olha só o que nós vamos fazer. Eu posso colocar aqui um conjunto unitário com cada um dos elementos de D, olha. Se eu colocar assim, ó. Opa. Se eu colocar assim, olha, o conjunto contendo A, depois colocar aqui para vocês, olha, um conjunto contendo B, e colocar aqui para vocês também um conjunto contendo C. Observa aqui, pessoal. Todos os elementos que tem nesse conjunto também tem nesse, correto? Então eu digo que esse conjunto aqui é subconjunto de D. Todo elemento que tem nesse conjunto aqui também tem nesse, olha. Então eu digo que esse conjunto é subconjunto de D. E da mesma forma, o conjunto C, o conjunto que contém um C lá dentro, né, que tem um elemento C lá dentro, todo elemento que está nesse conjunto também está nesse. Então, achamos mais 3 subconjuntos do conjunto D. Será que tem mais? Tem. Eu posso criar aqui conjuntos com 2 elementos. Eu posso criar um conjunto com o A e o B, um conjunto com o A e o C, e um conjunto com o B e o C. Né? Olha só. Eu criar aqui. Se eu criar aqui um conjunto com o A e o B, todo elemento que tem nesse conjunto aqui também tem nesse. Então, esse conjunto que eu marquei aqui passa a ser subconjunto do conjunto D. Então, eu posso fazer aqui A e B, posso fazer aqui A e C, e
posso fazer aqui também. B e C. Certo? Será que existe mais algum conjunto cujos elementos também estejam aqui dentro e que não esteja declarado aqui? Posso garantir para vocês que não. Todo conjunto que eu criar aqui agora, ou ele vai estar representado aqui, ou ele não vai ser subconjunto de D. Então, quantos elementos esse conjunto, quantos subconjuntos esse conjunto D pode ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, mas será que eu vou ter que fazer isso com todos os conjuntos? Será que não existe um padrão? Vamos pensar comigo? Vamos criar um conjunto aqui. Vou criar um outro conjunto que vai ser o conjunto H, tá? Então, o conjunto H, a gente vai dizer que esse conjunto H é um conjunto com dois elementos só. Vou colocar aqui, ó, o 4 e o 5. Agora, vamos tentar achar os subconjuntos dele? Deixa eu colocar aqui debaixo desse H para vocês entenderem, debaixo do D para vocês entenderem, e vamos criar aqui os subconjuntos do conjunto H. Não preciso nem de pensar os dois primeiros subconjuntos de H, né? Primeiro subconjunto de H é o vazio, segundo subconjunto de H vai ser o próprio H. É o 4 e o 5. E agora? Será que tem algum outro conjunto cujos elementos também pertençam ao H? Sim. A gente pode criar conjuntos unitários com 4 e com 5. Olha só, vamos lá. Então, posso colocar aqui um conjunto com o 4 e posso colocar aqui também um conjunto com o 5. Será que existe mais algum? Não. Não existe mais nenhum conjunto onde todos os elementos pertençam também a H e que não esteja representado aqui. Então, se eu tenho dois elementos no meu conjunto, eu tenho 4 possíveis subconjuntos. Parece que tem um padrão. Parece que tem um padrão. Vamos fazer um conjunto com um elemento só e vamos ver se isso vai se repetir. Porque se repetir, pode ser que a gente esteja caminhando para encontrar esse padrão, hein? Conjunto J vai ser o conjunto que vai ter... Deixa eu ver, o que eu vou colocar no conjunto J aqui? Já coloquei número, já coloquei letra. Colocar esse arroba aqui, ó. Conjunto J é o conjunto do símbolo arroba. Quais são os possíveis subconjuntos do conjunto J? Precisa pensar? Nananina, não precisa pensar não. Porque a definição já me fala que o conjunto vazio e o próprio conjunto já são subconjuntos dele mesmo. Opa, meu mouse quase que correu e fugiu de mim aqui. E mais algum? Não. Então, olha, se o conjunto tem um elemento, ele vai ter dois subconjuntos. Se ele tem dois elementos, ele vai ter 4 subconjuntos, que é o dobro de 2. Olha só. Se ele tem 3 elementos, ele vai ter 8 subconjuntos, que é o dobro de 4. Observa que esse padrão se repete. E se a gente fizesse com 4 elementos, com 5 elementos, a gente ia ver esse padrão se repetindo, tá? Então dá para a gente criar uma formulazinha. Uma fórmula que vai me dar a quantidade de subconjuntos a partir da quantidade de elementos. E essa formulazinha, ela tá aqui, ó. Cadê? Aí. Ela tá aqui, ó. Seja N o número de elementos do conjunto A. Tá? Então, o conjunto A terá exatamente 2 elevado
a N possíveis subconjuntos. Olha que fácil. Pronto. Agora eu não preciso mais de ficar procurando todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Basta eu saber a quantidade de elementos desse conjunto, tá? Então fica aqui, claro, vou compartilhar com vocês essa nota de aula, assim como eu compartilhei a outra, né? Então, assim que ficar pronta no Google, aqui no Google Drive eu já passo para vocês, mas de qualquer maneira, se você está aí com seu caderninho, já vale a anotação, né? Então vamos voltar aqui ao nosso exercício, ó. Sabendo-se que o conjunto A tem 6 elementos, quantos são seus possíveis subconjuntos? Bem direta essa pergunta, né? Porque agora que eu tenho essa formulazinha, eu vou responder R, resposta, vai ser 2, vou fazer aqui na fórmula, 2 elevado a 6, e vai dar 64, né? Isso mesmo? Sim, professor. Perfeito.